Bom dia, pessoal. Uma excelente semana a todos e uma excelente segunda-feira para vocês também, certo? Então, vamos lá iniciar mais uma semana de estudo, certo? Então, antes de mais nada, vamos iniciar com aquela nossa oraçãozinha de rotina, certo? Pedindo a Deus força, proteção e intercessão à Nossa Senhora, que ela possa vir passar à frente diante deste momento que estamos vivenciando, a qual alguns ambientes já estão sendo liberados, aos poucos as coisas estão voltando ao normal e vamos rezar pedindo a Deus por mais uma semana de estudos para que tudo possa dar certo, mas principalmente que esta pandemia aos poucos vá indo embora. Bom dia, meu Deus querido, as aulas vão começar, nós queremos que o Senhor venha conosco ficar. Aqui estamos juntinhos e vamos já estudar. Abençoe a nossa escola, nossa classe e nosso lar. Muito obrigado, meu Deus. Muito obrigada, Senhor. Não há riqueza maior que possuir seu amor. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Antes de iniciar a nossa aula, é importante que vocês escutem que Tia vai dar algumas observações, correto? Desde a semana passada, a sexta-feira, Tia havia comunicado que hoje, segunda-feira, a partir das 2 horas da tarde, Tia se encontrará na escola. Importante que o papai ou a mamãe ou o responsável de cada um de vocês se faça presente, pois Tia vai estar entregando as avaliações, as recuperações de quem ficou, correto? E também vai estar enviando a atividade que vai ser trabalhada durante essa semana, correto? Então, encerramos, certo? Encerraremos um bimestre com essas provas que a gente fez e as avaliações e daremos início a um novo bimestre, certo? Que a gente já está trabalhando nele. Porém, Tia vai estar trabalhando durante essa semana algumas atividades que valerá como a nossa primeira nota do segundo bimestre. Então é importante que seu pai e sua mãe vá hoje à escola. Não esqueça, certo? De lembrá-los. Tia também vai estar lembrando lá no grupo. Hoje, de início, trabalharemos, certo? Português. Trabalharemos a interpretação de texto. O texto que trabalharemos hoje é um apólogo. Esse texto se encontra disponível na página 65 e 66 e 67 e 68 será a nossa atividade de casa. Peço por gentileza aí que você pegue aí o seu livro de português e abra na página 65, correto? Que Tia vai estar fazendo a leitura desse texto para que você possa acompanhá-lo, correto? Então, diz o seguinte: um apólogo, Machado de Assis. Então, esse texto é de Machado de Assis. Era uma vez uma agulha que disse a um novelo de linha: por que você está com esse ar, toda cheia de si, toda enrolada, para fingir que vale alguma coisa nesse mundo? Deixe-me, senhora. Que a deixe? Que a deixe por quê? Porque lhe digo que está com um ar insuportável. Repito que sim e falei sempre que me der na cabeça. Que cabeça, senhora? A senhora não é um alfinete? É uma agulha? A agulha não tem cabeça. Que lhe importa o meu ar? Cada qual tem o ar que Deus lhe deu. Importa-se com tua vida e deixa a dos outros. Mas você é orgulhosa. De certo que sou, mas por quê? É boa, porque coso. Então, os vestidos e enfeites de nossa arma, que é os que cosem, se não eu, você, esta é a melhor. Você é que os cose? Você ignora que quem cose sou eu e muito eu? Você fura o pano, nada mais. Eu que o coso. Prendo um pedaço a outro, dou feição aos babados. Sim, mas que vale isso? Eu é quem fura o pano, vou adiante, puxado por você, que vem atrás, obedecendo ao que eu faço e mando. Também os bastidores vão adiante do imperador. Você é imperador? Não diga isto, mas a verdade é que você faz um papel subalterno, indo adiante.
vai só mostrando o caminho, vai fazendo o trabalho obscuro e infino. Eu é que prendo, ligo, ajunto. Passemos, por gentileza, para a página 66. Estavam nisso, quando a costureira chegou à casa da baronesa. Não sei se disse que isso se passava em uma casa de uma baronesa, que tinha a modéstia ao pé de si, para não andar atrás dela. Chegou a costureira, pegou o pano, pegou da agulha, pegou da linha, enfiou a linha na agulha e entrou a coser. Uma e outra iam andando orgulhosos pelo pano adiante, que era a melhor das sedas. Entre os dedos da costureira, a geis com os galgos de Diana, para dar a isso uma cor poética, e dizia a agulha: então, senhora linha, ainda teima no que dizia há pouco? Não repara que esta distinta costureira só se importa comigo? Eu é que vou aqui entre os dedos dela, unidinhas a eles, furando abaixo e acima. A linha não respondia nada, e andando, buraco aberto pela agulha, era logo enchido por ela, silenciosa e ativa, como quem sabe o que faz e não está por ouvir palavras loucas. A agulha, vendo que ela não lhe dava resposta, calou-se também e foi andando. E era tudo silêncio na saleta de costura. Não se ouvia mais que o plique, plique, plique da agulha no pano. Caindo o sol, a costureira dobrou a costura para o dia seguinte. Continuou ainda nesse e no outro, até que no quarto acabou a obra e ficou esperando o baile. Veio a noite do baile e a baronesa vestiu-se. A costureira que ajudou a vestir-se levava a agulha espetada no corpinho, para dar alguns pontos necessários. E quando compunha o vestido da bela dama e puxava a um lado ao outro, arregaçava daqui ou dali, alisando, abotoando, alcochetando a linha para mofar da agulha, perguntou: ora, diga-me quem é que vai ao baile, no corpo da baronesa, fazendo parte do vestido e da elegância? Quem é que vai dançar com os ministros e diplomatas enquanto você volta para a caixinha da costureira, antes de ir para o balaio das mucamas? Vamos, diga lá. Parece que a agulha não disse nada, mas um alfinete de cabeça grande e não menor experiência, murmurou a pobre agulha. Anda depressa, tola. Cansas-te em abrir caminho para ela, e ela é que vai gozar da vida. Enquanto aí ficas na caixinha da costureira, fazes como eu, que não abro caminho para ninguém. Onde me espetar, fico. Contei esta história a um professor de melancolia, que me disse, abanando a cabeça: também eu, servido de agulha, também eu tenho servido de agulha a muita linha ordinária, certo? Então, esse texto aí é de Machado de Assis. Perceba que durante a leitura do texto tem algumas palavras, certo, que estão presentes aí no vocabulário. E o que é que podemos entender durante esse texto, né? O texto tem início com um diálogo, certo, entre a linha e a agulha ali querendo saber quem era melhor e quem era mais importante, não entendendo que a linha sem a agulha não faz o seu processo e vice-versa. A agulha sem a linha também não adianta de nada, porque também não costura. E linha sozinha sem a agulha para entrar o pano também não costura. Então elas não estavam, entraram ali naquela discussão, não entendendo que o trabalho da costureira só era possível com as duas andando lado a lado, né? Então aí também pode ficar uma lição para a nossa vida, que às vezes a gente acaba disputando, querendo competir, querendo ver quem é o melhor na vida de uma pessoa. Por exemplo, você discute com seu irmão, por exemplo: minha mãe gosta mais de mim. Não, minha mãe gosta mais de mim. Não entendendo você
que sua mãe gosta tanto quanto de você, quanto do seu irmão, e que ambos, certo, formam o amor maior da vida dela, que todos os dois têm a mesma importância, que para ela a importância maior e o maior significado é que vocês dois estejam presentes, certo? E devemos sempre lembrar que ninguém é melhor do que ninguém, certo? Todo mundo tem sua importância, ao seu modo, à sua maneira. Todo mundo tem alguém que te ama. Então, aí também no texto percebemos algumas palavras distintas, como cozer, né, que é uma palavra meio antiga, digamos assim, porque hoje em dia a gente não usa mais essa palavra. Hoje a gente não diz mais vou lhe cozer um pano, a gente diz vou lhe costurar um pano, entendeu? Então, além de cozer, certo, temos aí alcochetando, certo? Que significa prendendo, unindo, fechando ou mantendo no lugar por meio de colchetes. Tem aí batedores, né, que são policiais ou militares que vão à frente, abrindo o caminho para uma autoridade ou visitante ilustre. Cose, certo, que é juntar através de pontos feitos com agulha e qualquer tipo de linha, fios. Feição, certo, que é uma aparência ou um aspecto. Galgos, né, que é cães ágeis, geralmente usados para caçar lebres. Ínfimo, que possui pouca importância, pouco valor. Modista, né, que desenha e confecciona roupas femininas. Mucamas, certo, que são criadas ou escravas que ajudam nos serviços de casa. Ordinária, né, cujo valor moral ou intelectual é fraco, menor, mesquinho, inferior. E subalterno, né, que é subordinado, inferior, dependente de alguém. Então, a partir disso, temos aí duas pequenas atividades, certo? Que se referem ambas ao textinho trabalhado, em que vamos estar trabalhando um pouquinho, certo, aí, sobre o texto, mas também trabalhando sobre o vocabulário do texto, certo? Nessa primeira atividade composta por duas questões na primeira coluna da página 67, vai estar trabalhando um pouco do nosso vocabulário. E que a primeira questão diz o seguinte: complete as frases com as palavras do quadro. Faça as adequações necessárias. Temos aí galgos, feição, subalterno e ínfimo. Aí tem aí a letra A. Eu procuro levar uma vida tranquila. Então, tento não me preocupar com coisas. Você vai estar completando, certo? Com alguma dessas palavras do quadro. Pode usar como base o vocabulário, certo? Para compreender um pouco melhor o significado, certo? De cada palavra que tem aqui. Vocês podem estar usando o auxílio. Mesma forma, letra B, né? A falta de conhecimento torna as pessoas, certo? Posso completar com galgos, feição, subalterno ou ínfimo, certo? Dizia a mitologia que Diana, filha de Júpiter e Latona e deusa da caça, possuía para auxiliá-las. E letra D. Em nada me agrada essa sua tristonha. Então, vocês vão estar completando, certo? Cada alternativa aí com as palavras do quadro após, certo? Adequar-se ao significado do vocabulário presente na página 66. Na segunda questão, diz o seguinte: de acordo com a definição, qual das frases abaixo está relacionada ao trabalho de uma modista? Observe as palavras destacadas, certo? Então, você vai marcar aí a alternativa que relaciona o significado correto atribuído à palavra modista. Temos aí, letra A. As mucamas vestiam a baronesa para o baile. Segundo quadradinho, com os baronetes à frente foi abrindo o caminho para entrar em guerra. Agilmente Marta cose enquanto vai alcochetando o tecido para dar-lhe forma. E o último, os sapatos que comprei não pareciam, mas são ordinários. Então, isso aí são pequenos trechos do texto que se referem, certo? Apenas um vai se referir à palavra, certo? Modéstia. Apenas uma dessas se refere, está lá no texto e se refere ao significado de usa-se o contexto de modéstia. Ainda na página 67, temos agora o estudo do texto, em que na primeira questão diz o seguinte:
quem discute no texto e quem inicia a polêmica, certo? Aquela discussão estava acontecendo entre quem? E quem foi que iniciou esta discussão? Você está anotando aí. Segunda, que adjetivo a agulha usa para falar do ar, da postura da linha, certo? Sabemos aí que os adjetivos servem para dar qualidade. Então, qual foi a atividade que os adjetivos servem para dar qualidade? Então, aí, qual foi a qualidade, certo, que a agulha usou para falar da linha? Terceira questão, como a linha rebate a acusação? Então, vocês vão ver lá no texto, após a agulha falar da linha, como foi que ela a respondeu. E vão anotar aí nesse anotaçãozinha amarela. Quarta questão, insistente, a agulha acusa a linha de ser. A agulha acusou a linha de ser insuportável, orgulhosa, arrogante ou louca. Marque a alternativa correta. Agora, por gentileza, peço que passem para a página 68, certo? Na página 68, na quinta questão, diz o seguinte: de acordo com o diálogo travado, qual é a função de cada uma? Escreva com suas palavras. Então, com suas palavras, diante da discussão, você vai dizer qual era a função atribuída à agulha e qual era a função atribuída à linha, certo? Sexta questão, a quem a linha e a agulha pertenciam, certo? De quem era? Quem tinha posse da agulha e da linha? Sétima questão, depois que o vestido para o baile estava pronto, que fim teve cada uma? Depois que o vestido ficou pronto, qual foi o fim da linha e qual foi o fim da agulha? Oitava, o que o alfinete aconselhou a agulha? Copie abaixo. Então, exatamente como está lá no texto, você vai dizer qual foi as palavras que o alfinete disse para a agulha. Nona questão, por que você acha que o professor comparou-se à agulha? Então, você vai dar aí a sua opinião. Por que o professor se comparou à agulha? E por último, a 10ª questão diz o seguinte: escreva a sua opinião sobre o papel importante do professor na educação, certo? Então, você vai ver aí o professor, certo, pessoal? No final do texto, o professor se assemelha à agulha por quê? Entendam. O professor, ele é quem abre os caminhos, fazendo a mesma função da agulha, certo? O professor, ele anda lado a lado com o aluno, porém, ele anda abrindo as portas, mostrando o caminho a qual o aluno deve seguir, certo? O que ele deve estudar, estimulando, empenhando, ou seja, sendo o guia do aluno, assim como também era o papel da agulha, que ia abrindo os caminhos para que a linha pudesse preencher. Então, assim, essa é a nossa função, abrir caminhos para que vocês possam preencher, correto? Então, a nossa aula é hoje, que fica um aprendizado, não só gramaticalmente falando, de estudo, mas que fica um aprendizado de vida, certo? Que vocês estejam sempre